Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre procrastinar. Procrastinar é uma palavra que na verdade explica aquele hábito que as pessoas possuem de deixar para depois. No lugar de fazer a atividade de imediato, aquilo que precisa ser feito, depois eu faço. Por que fazer agora aquilo que eu posso fazer depois de amanhã? Basicamente é a mentalidade do sujeito que procrastina, o sujeito que deixa para fazer as coisas sempre depois. E a gente vai analisar essa procrastinação sob a perspectiva comportamental. E é interessante vermos a procrastinação sobre a perspectiva comportamental, porque na análise que fazemos, nas inúmeras pesquisas que já foram feitas sobre procrastinação, nós situamos as causas da procrastinação sobre dois pilares. O primeiro, não saber o que vai fazer, como fazer. Esse é o primeiro pilar. Eu não sei o que vou fazer, nem como vou fazer. O segundo pilar chama-se perfeccionismo mal adaptado. Eu quero fazer, mas eu quero fazer tão bem feito, eu quero responder tão bem elaborado, que eu acabo deixando para depois. Como aquela mensagem que você recebe no seu WhatsApp, e aí é uma mensagem especial ou de alguém especial, ou uma mensagem que foi muito bem construída para você e você pensa em devolver essa mensagem, mas você não quer responder de qualquer maneira. E aí você pensa em dar uma resposta mais elaborada e deixa para depois, e deixa para depois, e deixa para depois, e depois ficou tanto para depois que aí você diz, talvez não faça mais sentido eu responder agora, e acaba ficando. Tudo isso são hábitos, são comportamentos que estão ligados ao processo de procrastinar. Então, procrastinar seria esse hábito, esse comportamento, deixar as coisas para serem executadas depois. E como vimos, dois pilares fundamentais determinam a procrastinação. Um, o perfeccionismo mal adaptado. O outro, eu não sei de fato o que fazer ou por onde começar. Existem técnicas para trabalharmos os dois processos. O primeiro processo, em que eu não sei por onde começar ou não sei muito bem o que fazer, trata-se de fazermos listas de atividades assim que acordamos. Acordarmos cedo é um hábito necessário, bom para o aumento de produção, para que as pessoas possam desenvolver melhor suas atividades produtivas. Então é uma das grandes recomendações que nós fazemos, a construção de uma agenda diária, a construção de uma agenda semanal, a divisão de objetivos que serão distribuídos ao longo de um ano. E aí, nesse processo, o sujeito monitorar, assim que acorda, as atividades. Hoje preciso fazer essas atividades aqui. E além de listar essas atividades que ele precisa fazer durante o dia, no processo de execução, cada atividade que é feita, é importante que ele marque que aquela atividade foi executada. Algumas pessoas não gostam de fazer essas listas de atividades, porque elas dizem que se sentem muito frustradas no final do dia, quando entram em contato com essas listas de atividade. Eu gostaria de dizer a vocês que não se preocupem com isso. Porque foi feita uma pesquisa em algumas universidades norte-americanas e inglesas, e nessas pesquisas pediu-se a grupos de universitários que fizessem listas de atividades. E a um outro grupo foi dito apenas as atividades que precisavam ser feitas e não necessariamente precisou fazer lista de atividades. Resultado, o grupo que fez lista de atividades cumpria pelo menos 80% do que estava na lista. Evidentemente, eu estou falando em pontos médios. Algumas pessoas cumpriram apenas 50%, mas outras cumpriram 100%. O que é interessante é que no grupo que não fez lista nenhuma, as atividades, depois de avaliadas, foram cumpridas em menos de 20%. Ou seja, fazer listas gera frustração. Aquelas pessoas que fizeram listas, elas falavam isso. Diziam que se sentiam um pouco frustradas e incomodadas no final do dia, porque percebiam que não tinham feito tudo da lista. Em alguns casos, tinham feito apenas a metade da lista. Isso causava um certo incômodo, um certo inconveniente. Eu quero colocar que esse incômodo, esse inconveniente, na verdade, ele é producente. Ele é bom, porque ele leva o sujeito à mudança, no sentido de que eu estou numa posição desconfortável, porque não estou executando a atividade que deveria executar, então eu preciso de fato fazer. Alguns profissionais que possam dizer que não, isso não é bom porque gera frustração, não é verdade. As frustrações elas são necessárias, desde que pensemos em formas de superar esse processo de frustração. Então, fazer as listas de atividades, principalmente pensando em como fazer,
é extremamente importante para que haja um bom desempenho durante o dia e nós evitemos a procrastinação. Um outro ponto, que além da lista de atividade, quando as atividades forem intelectuais, a produção de um texto ou alguma coisa do tipo, as pessoas protelam muitas vezes porque elas também não pensam esse processo inicial. O que a gente pede? Faça chuvas de ideias, coloque tudo que está pensando no papel e vá ordenando. Coloque tópicos pequenos, escreva sobre aqueles tópicos pequenos e depois vá encadeando esses tópicos. Começar é importante, porque começando você vai dando forma ao processo. É mexendo no barro que nós vamos dando forma àquele vaso que queremos fabricar. É mexendo no barro que nós começamos a entender como se manuseia o barro. Então é muito importante que a gente inicie a atividade e pense nesse início, coloque tudo que vem à cabeça num papel e aí depois a gente vai elaborando. Então essa é uma forma rápida, breve, em outro momento gravaremos outro vídeo explicando melhor as minúcias desse detalhe para como desconstruir a procrastinação, mas hoje quero falar de maneira mais genérica, então eu vou pular para outro tópico que trata do perfeccionismo mal adaptado. Para o perfeccionismo mal adaptado é necessário a gente trabalharmos uma mentalidade, trabalharmos uma forma de conceber a realidade. E essa forma parte da premissa de que o feito é melhor do que o perfeito. Veja, as pessoas que pensam no perfeccionismo, e a gente chama de perfeccionismo mal adaptado, elas sempre dão um peso muito grande à atividade que querem fazer. Dando esse peso muito grande de perfeição, de ótimo, o que acontece? Elas criam uma gaiola que gera um processo semelhante àquele que discutimos em outro momento, a ideia de desamparo aprendido. O sujeito fica preso na ideia de que precisa ser perfeito. E perfeição é uma questão de hábito. Então é necessário ir fazendo, faça de qualquer forma. Responda inicialmente. Não dê a resposta perfeita, pelo menos coloca, ora, vou dar essa resposta, depois dou uma resposta mais elaborada. Me perdoe, estou ocupado no momento, mas o que você está perguntando é isso e isso. Fico grato pela mensagem, mas logo responderei com mais ênfase assim que sobrar um tempo. Dê uma resposta inicial. Coloque algo, apresente algo para o sujeito, dê esse retorno. Não se prenda na perfeição. Lembre-se, a nossa visão de mundo é experimental e partimos de uma realidade aristotélica. Dentro dessa realidade aristotélica, para Aristóteles, a perfeição é aquilo que fazemos todos os dias. Ou seja, é a construção que estabelecemos no nosso dia a dia. Essa construção é importante, é no hábito. Aquilo que fazemos, a perfeição está no hábito para Aristóteles. Então, fazer o feito é mais importante do que o perfeito. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.